Olá, bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, devotos e devotas de Santo Antônio. Quero desejar para você, para sua família, uma feliz sexta-feira. Hoje é dia 17 de outubro. É uma alegria de estar com vocês, compartilhando da leitura do Evangelho e da reflexão do mesmo Evangelho deste dia. O Evangelho é Lucas, capítulo 12, versículos de 1 até 7. Milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. E Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Veja, caros irmãos e irmãs, os ai de vós, dirigidos por Jesus aos fariseus, aos doutores da lei, tem um foco que é o quê? Alertar os discípulos para a necessidade de se defenderem da hipocrisia farisaica. Jesus ele pede aos discípulos que eles sejam autênticos, que a vida deles, a ação deles, aquilo que eles fazem, testemunhe o compromisso com o Evangelho, que não sejam como os fariseus. Falam uma coisa, mas praticam outras coisas. Veja, a hipocrisia que Jesus critica é a maneira de viver, de agir, de falar que não é clara. Eu sempre gosto de fazer uma comparação entre o que é um hipócrita. Ele tem aquelas atitudes então de não ser claro, às vezes sorri, talvez é sério, não é luz, não é escuridão. Move-se de uma forma que parece não ameaçar ninguém, assim como a serpente, mas tem o fascínio do claro e escuro. Tem o fascínio de não ter as coisas claras, de não dizer as coisas de uma forma clara. Tem o fascínio da mentira, das aparências. Aos fariseus hipócritas, Jesus ele dizia também que eles estavam cheios de si mesmos, de vaidade, que eles gostavam de caminhar nas ruas, mostrando que eles eram importantes, pessoas cultas. Além disso, é bom a gente ter em mente que essas comunidades, elas também viviam tempos de perseguições. Ou seja, os evangelhos são escritos tardiamente, em tempos de perseguição. Por isso que essas comunidades, elas estão ameaçadas por perseguição e por falsas doutrinas. Então, pôs-se aqui um outro problema, que é o da perseverança, da fidelidade. A gente sabe na nossa vida, em nossa realidade, quando a gente sofre alguma perseguição, a tendência nossa é abandonar tudo, né? Então, um dos elementos aqui também é como esses primeiros cristãos iam perseverar, se manter fiéis. Por isso que o evangelista Lucas, ele solicita aos cristãos um comportamento marcado pela autenticidade e pela clareza, e oferecendo para eles uma palavra de consolação que se torna convite à confiança em Deus. Então, se abster da hipocrisia, ser perseverante e fiel. Esse é vamos dizer assim, o ponto central do trecho de hoje. Os cristãos, então, contrários, claro, das atitudes dos fariseus, eles devem fazer com que as suas palavras correspondam a que pensam e sentem, que sejam capazes de professar abertamente, sem medo, a sua fé, custe o que custar,
Porque, diz o Evangelho, nada há encoberto que não venha a descobrir-se. Ou seja, que mesmo diante de um contexto de dificuldade, de perseguição, que eles não tenham medo de professar, de dizer em quem eles acreditam, na fé que professam. É um desafio para nós também hoje fazer isso. Ora, essas palavras de Jesus serviram de incentivo e fortaleza para milhares de cristãos perseguidos e martirizados durante esses mais de 2 milênios de história da nossa igreja. Ainda hoje, permanecem atuais e nutrem nosso espírito para testemunharmos o Evangelho com firmeza e coragem. Nós não devemos temer aqueles que agridem ou criticam, pois eles só atingem, quem sabe, o nosso corpo, permanecendo o nosso espírito e nossa consciência sob a proteção de Deus. Então, o convite novamente recordando para nós. Primeiro, a gente abandonar toda atitude hipócrita. A hipocrisia ela não condiz com o ser cristão. Não é a maneira de viver, de agir e de falar de um cristão. Ele não é hipócrita, ele é autêntico. Segundo, vivermos, nos mantermos perseverantes e fiéis. Peçamos nesse dia que Santo Antônio nos dê a fortaleza para percorrermos este caminho que é dado, que é pedido a cada um de nós pelo nosso batismo. Santo Antônio te abençoe, te guarde e proteja. Paz e bem. Até amanhã, sábado.